coisa legal para mim, assim, seria isso aí, a gente poder incentivar as pessoas que estão com vontade de fazer essas histórias e tem medo, né? Se a gente fez, a Costa Brasileira voltou sem nenhum problema, qualquer um pode fazer. Essa coisa de dizer, eu sou o cara porque fiz, não fiz, tem muito isso de ego. Não é verdade, não é verdade. Claro, tem princípios, assim como aprender a dirigir. E tu tem um tempo para pegar outra estrada, tu tem essa coisa, tudo bem, claro. Tudo tu vai pegando mais conhecimento, vai pegando mais experiência. E outra, não precisa viver a bordo, né? Não precisa, tu pode ter um barquinho para dar fim de semana no seu pátio aí, como aqui, o seu lugar que tem. E é maravilhoso, que vale o prazer, né? Ter prazer de fazer as coisas, né? Então tudo é uma coisa, mas se eu não pegar um barco e morar e for até o Rio, até Angra, ou voltar para ir para o sul, eu não vou ser considerado um bom navegador. Isso é bobagem. Tem que fazer o que tem vontade de fazer e que gosta de fazer e está curtindo. Uhum. Né? Um barco de entrada, assim, tipo, então eu quero começar a ter a experiência na vela e vai ser algo de lazer para o meu fim de semana. E eu tenho lá meu salário e preciso me programar para isso. O que seria uma boa indicação assim, para um primeiro barco? Um barco com menos de 30 pés é um barco. Tem barcos muito bons, muito fortes, antigos ainda, mas na faixa de 25, 26, 24, 23, 19, sei lá. Né? Isso vai variar em cada pessoa. Né? Tem gente que compra um 19 pés para começar e fica com ele para sempre. Eu conheço alguns que se apaixonaram pelo barco, compraram outros maiores e estão ainda com 19 pés. Então isso é muito, né? Mas eu acho que tem que começar devagar. Começar aos pouquinhos, para tu aprender as regulagens, vai treinando. Um barco que tu pode controlar na mão, né? Que tu não precisa de uma catraca grande para poder caçar, uma vela grande, entende? Até por uma questão de manutenção também é muito mais simples. E tu vai pegando jeito e vai trocando de barco à medida que tu vai te acostumando e vai gostando, né? Às vezes o cara pode comprar e pode detestar, depois dizer assim, não gostei, eu achei que era uma coisa e não era, então o investimento foi pequeno, sabe? E esse barco, qual que é a história dele? Esse barco foi comprado para eu poder navegar enquanto o tal estiver em obras de reformas. Essa é a ideia principal, né? Mas é um barquinho que navega tão bem, me apaixonei por ele. Não sei se eu vou vender ele depois do tal estar pronto, não sei. Desde que eu me conheço por gente, eu era apaixonado por barco. Mas a família nunca teve nenhuma relação com barco. Né? Barco a vela, principalmente. E era um sonho de infância, meu e do Elson, meu amigão, que estudou comigo no primeiro grau e tudo. Que, no fim, acabei convencendo ele da gente comprar um barco em sociedade, primeiro barco, lá no Gaticuba Guaíba. Nos associamos, ele também era apaixonado, queria comprar um Hobbycat. Mas isso foi depois do Slick, depois da lanchinha, né? Porque na verdade, onde começou assim, o Ricardo tinha esse sonho de infância, e eu sempre tive contato com a água, porque a minha família tem uma casa na beira do Rio Guaíba, lá na Ponta Grossa, em Porto Alegre. Então sempre com barquinho de remo e sempre na beira d'água, e toda essa história. Meu avô, que foi comandante da Marinha Espanhola, que chegou no Brasil, minha família era dona do estaleiro Mabilde, que é um estaleiro muito antigo, que ainda está em exercício até hoje, agora já passou em vários nomes, já nem sei qual é o último proprietário, assim. Mas aí a gente estava casado já há alguns anos tentando engravidar, e não vinha, neném não vinha, e aí os médicos, vocês têm que tirar o foco, porque o terapeuta, vocês não têm nenhum problema, vocês têm que mudar o foco, parar de pensar nisso e deixar que a natureza siga o seu curso. E aí o Ricardo pensou, sempre quis um barco, a gente aí já tinha grana, estava melhor, um pouco de grana, né? Aí comprei um Slick que era de uma amiga dela. Minha, que estava tirado lá na casa dela. Na garagem, assim. Tu me dá qualquer coisa e me tira isso aqui daqui. E aprendi sozinho, eu vi como é que os caras faziam para dar a volta e tal, e fui, como é que montava, montei meio errado, mas aprendi. Depois aprendeu e aí fui me apaixonando, né? E aí eu também fui curtindo. E depois a gente teve uma casa em Ibiraquera, que aí eu levava ele para Ibiraquera direto e ficava navegando nas lagoas de Ibiraquera lá, em Santa Catarina.
demais. E aí depois compramos uma lanchinha pequena, que foi bem legal, que a gente fez passeios no Guaíba, fizemos passeios na Lagoa de Maruí, lá. Foi muito bom. E aí num dos passeios que tu fez com o Elson, vocês chegaram lá no Yacht Clube Guaíba, com a lancha, e aí foi... veleiros, cabine, vela, massa. É isso que eu sempre quis. Chegou em casa assim, magra, tu não podia sabe. falar, não falava outra coisa. Foi legal. Semana que vem a gente vai lá olhar os barcos. E aí aí o Elson também, meu amigo, também botou pilha, vamos embora, vamos mesmo, vamos. E começamos, aí fomos no fim de semana. E ainda, por sorte, tinha um rapaz lá que estava saindo com o barco, ele viu que a gente era... E estava nos olhando, andando pelos trapiches e olhando e falando e comentando os quatro, aí, né? ele falou assim, vocês não querem dar uma volta? É num Ranger 22. Eu disse, nossa! E aí tudo que a gente queria, né? Aí aquilo ali selou de vez, né? E aí na outras, tipo, não me lembro assim o tempo que levou, mas procuramos um barco, nos associamos, procuramos um barco, achamos um barco, compramos sociedade, ficamos 5 anos com sociedade no barco. A gente trocou de barco, depois de 5 anos nós ficamos com um barco só nosso, porque a gente queria sair todos os fins de semana. É muito mais um modo de vida que um esporte. Eu acho. É muito mais um modo de vida. Tirando as regatas em si, né? Mas que embora também tenha essa questão das estratégias, das escolhas para tu chegar no teu objetivo, se a boia tá lá, o vento vem de onde, que escolha tu vai fazer, para que lá tu vai cambar, como é que tu vai regular a vela. E aprender a... Isso tem muito a ver com estratégias de vida, tu pode trazer isso, né? Uma forma eu acho difícil colocar em relação à vida. Desculpe, também toquei. É difícil alguém aprender a velejar, acho difícil, não impossível, claro. Mas acho muito difícil uma pessoa aprender todas as regulagens do seu barco, a vela, sem ter corrido regata. Eu acho. Sinceramente, pode ter um que outro, é verdade. Mas eu questiono. Muita gente tem seus barcos, não sabe para que serve um backstay, não sabe para que serve um burro da messa, não sabe muita coisa. Tudo bem, não é importante, assim... É importante estar velejando, mas também eu acho importante conhecer, porque na verdade vai ser um benefício para ele mesmo, né? Ele vai poder chegar melhor, sem quebrar o barco, sem danificar nada, o equipamento, no objetivo que ele quer, que ele pretende. Né? Às vezes na luz do dia, inclusive, também, né? Então vai depender. A gente aqui que às vezes tem as 4 estações no mesmo dia, o vento muda, às vezes tu sai com o vento contra, volta com o vento contra, né? E então tem situações que às vezes se o tempo se arma, tu tem que te refugiar, então tu saber aproveitar melhor o teu barco te faz andar mais rápido. Né? Navegar com competência, isso sim, tu não precisa ter o melhor barco, mas tu tem que, eu procuro fazer isso, procurar tirar o melhor dele, isso é um prazer, na verdade, para mim é um prazer. De um tempo depois aí apareceu o tal, que na verdade era Vitória 3, lá no Guaíba, e a gente já estava se organizando para procurar um barco na verdade foram quase 10 anos assim de organização, toda a vida. Todo o planejamento do projeto para ficar 5 anos fora. Fizemos umas reforminhas lá, só que a gente não foi para o norte, a gente foi para o sul, né? A gente foi para Argentina. Em 2009 a gente saiu em março. Que os amigos ficaram doidos, tu é louco, Ricardo, que isso, vai pro calor, vai para Angra. Nós fomos no início do inverno. Tem tempo para ir para lá, tranquilo. Vamos para o Uruguai, fomos para o Uruguai, Argentina, foi maravilhoso. Foi fantástico. Com certeza vamos voltar para ficar mais tempo. O Uruguai é um país fantástico, assim. O Uruguai é muito legal. Muito acolhedor, organizado. Os portos são públicos, são da Prefeitura Naval. Tem todos uma estrutura mais ou menos parecida. Muito boa. Estrutura muito boa. E foi fantástico, assim, a gente foi em março. E a sorte, nós tivemos uma sorte porque a gente foi na temporada baixa, então os custos são bem mais acessíveis do que na alta temporada, que é o verão, né? A alta temporada do Uruguai é bem mais caro. Muito caro, muito caro. Assim. Mas depois de 15 de março, alguma coisa assim, não sei se já mudou ou não, mas na época o preço assim, reduzia para 1/3, assim, mais ou menos, né? Mais ou menos isso, assim. Então foi muito bom. A gente pôde ficar nos lugares legais, assim, tirando Punta del Este, até porque não é um lugar brigado, um lugar ruim, só é um lugar assim
É turístico, é muito bonito, né? Punta del Este é lindo, realmente. Mas a gente foi a gente ficou em Piriápolis. Piriápolis, que é maravilhoso, e depois fomos fazendo todos os portos até a Colônia de Sacramento, em frente a Buenos Aires, né? E depois atravessamos. Atravessamos Buenos Aires e ficamos lá, até maio lá. Foi legal porque a gente fez uma amizade muito grande em Piriápolis, vários barcos de um alemão, 2 franceses, um italiano. E então era uma comunidade, nós nos reuníamos todos os dias, conversávamos, fizemos uma confraternização e regada muita bebida. E todo mundo tomou um fogo que minha nossa, não sabia nem como é que a gente voltou. Foi muito legal aquele período com eles lá e a experiência deles e tal, e a convivência, né, com o pessoal do meio náutico mesmo. E os franceses são os grandes navegadores de cruzeiro do mundo, são os franceses. São os maiores. Eles que mais viajam. Eu estudei francês porque eu, né, desde jovenzinha, assim, com 15 anos, comecei a estudar francês. Tive 6 anos de francês na Aliança. E foi fantástico. Depois eu fiquei um tempo assim pensando, puxa, né, para que me serviu isso, né? Porque a gente só fala inglês, a gente aprendeu inglês, a gente estudou vários anos, a gente comunica para se preparar para sair para velejar. Então a gente arranha no inglês, a gente consegue se comunicar assim, razoavelmente bem. Mas eu no francês eu sou bem fluente, então foi super importante para fazer esse meio de campo aqui com os franceses que a gente conheceu, né? Não só lá em Piriápolis, como em Rio Grande, né? Rio Grande é o ponto onde todo mundo para, que está subindo e descendo, para em Rio Grande, né? É um ponto muito internacional, muito concorrido. Né? E em toda a costa brasileira tem muitos estrangeiros que aportam aqui na nossa costa, mas que, infelizmente, os brasileiros não sabem outra língua. Mesmo os velejadores. Poucos sabem falar um inglês, por exemplo. O francês não fala muito inglês também. Essa é uma verdade. Mas, então eles ficam muito, eles passam a nossa costa quase que incomunicáveis, sem conhecer. Então a gente conheceu muito mais estrangeiros, mais ou menos assim, quase mais estrangeiros do que próprios brasileiros, que viviam a bordo, entendeu? E foi uma experiência, essa experiência foi maravilhosa, assim, porque a gente teve amigos até hoje, assim, de que a gente se comunica. E foi muito bom, assim, muito interessante, assim, foi uma experiência fantástica, assim, uma das maiores experiências de velejar é essa, assim, sabe? De conhecer outras pessoas completamente, que vivem uma vida completamente diferente da nossa e tal, e com suas experiências de vida e tal, e também na área da vela, né? Então, e barcos diferentes, é uma experiência legal, porque aí se troca cartas náuticas, se troca waypoints, os caras têm uma experiência incrível. Então, ganhei muitas cartas náuticas de toda a costa brasileira, dos que estavam indo embora. E então, assim, bom, vocês vão ocupar, tá aqui, ó. Então foi um show. Como é que tu disse que velejar conhecer? É encontrar os amigos que a gente ainda não conhece. Isso, eu acho tão lindo. Isso é uma coisa realmente que se confirmou, assim, né? Que a gente tem amigos assim, do coração até hoje, assim. Que a gente, se não tivesse um barco, se não tivesse no local, no momento, né? Eu costumo dizer que o acaso é a coisa mais maravilhosa que tem. Diferentemente das pessoas que você acha que não existe acaso. Eu, pelo contrário, acho que o acaso é a coisa mais fantástica da vida da gente. A gente dobra a esquina e pode encontrar uma coisa diferente. Isso, para mim, o acaso é fantástico. E tem que estar aberto para o acaso. Deixar as coisas acontecerem, assim, né? Não forçar. Isso é um show de bola. Muitas pessoas me perguntam, e plano de saúde? Como é que você faz porque você vai sair na água? Se der alguma coisa, você não tem um pronto-socorro perto, você não tem uma esquina. Como foi a experiência de vocês com relação a isso, assim? Eu acho que é se entregar para a vida, né? Assim, se tu fica dependendo de todo o aparato que tu vive numa cidade grande para ter no mar, é o seguinte, ou tu opta, ou fica na cidade grande então, né? Nós não temos plano de saúde, nunca tivemos, e, bom, problemas tivemos... A gente só ficava trabalhando para pagar o plano de saúde. Uma coisa assim, a gente optou viver. Se ela for mais curta, pelo menos eu vivi. Sabe? Do que ter uma vida longa e não aproveitá-la.
eu acho muito menos interessante. Eu como nutricionista, claro, agora puxando a brasa para minha sardinha, eu acho que a gente é o que a gente come, a gente é o que a gente respira, a gente é o que a gente pensa, né? E claro, tem a parte também de exercício físico, que nessa parte eu reconheço que eu estou deixando a desejar. Mas eu acho essa questão, assim, alimentação, assim, eu acho que 70% da tua saúde é o que tu come. E a questão também da cabeça, sabe? De tentar um pouco se autoconhecer, perceber os seus limites, entrar em contato com os seus próprios medos. Porque isso envenena a gente por dentro. Né? Aprender realmente que a vida é finita. É uma aventura de onde não sairemos vivos. É verdade, então faz parte, né? É difícil, claro que é difícil. A gente muitas vezes fala da boca para fora, mas a gente tem que procurar incorporar isso o máximo possível, porque senão a gente fica sem fazer as coisas. E eu acho que para mim, assim, eu não que a vida tenha sentido para mim, não sei, para mim é um completo sem sentido, mas eu tô curtindo a beça, tô curtindo um monte. Eu acho não interessa qual é a finalidade. Viver, né? Pra mim, eu tô botando finalidade nela, sabe? Eu preferi viver. Bom, pode me dar um problema e depois eu morrer em 2 anos? Pode. Independente de todo esse cuidado que a gente tem com a alimentação, mas pode, mas bom, eu fiz bastante por mim, né? Construímos a pousada, vendemos, fizemos o barco e toda essa coisa que a gente não tem medo de mudar, medo de ter novos projetos, de fazer mudanças, isso aí foi uma coisa que... Eu tinha uma firma de 20 anos, com meu nome na placa, era tudo pra mim e eu resolvi dizer, não, tem um fim, acabou, eu vou viver outras coisas, não dá pra ter as duas coisas ao mesmo tempo. Então, bom, pronto. Sabe? É difícil, mas para mim foi muito importante, assim, sabe? E eu tinha muitos clientes que ficaram assim, meu Deus, e agora? Bom, paciência, o que eu vou fazer? Eu não posso ficar vivendo uma vida que agora eu quero mudar, né? Então, só em função disso, eu acho que eu usar e realmente e dar 180 graus, eu acho que é uma coisa que a gente está acostumado a fazer, né? Sem medo. Essa casa, já pensamos, quem sabe dá uma loucura, vende e sai de novo. A gente, se bem que a Marga, claro, não tem muita vontade de ligar, mas sabe lá que bate uma pilha. E sim, a gente tá fica pronto aberto, né, para vida. Pro futuro, pode mudar tudo. Assim como a gente organiza, a gente desorganiza rápido também. Né? Por enquanto estamos aqui. Por enquanto tá ótimo, sim. Rough and dark as